Boa noite! Boa noite, tarde. Boa tarde também, né? Boa noite, né? Boa tarde e noite. Boa noite, Tarde e noite. muito clara. Ai, Boa noite, que não é noite. meu negócio desceu aqui. Ao vivo! Quem sabe faz ao vivo, dona Carol. E aí? Isso aí, estamos Pronto. mais uma transmissão do I Am Cast. Vocês sabem qual que transmissão que é essa? Sabe? Número? É. 10. Ei. Não. É mesmo? Acho que é 8. 8. 8? Ok. 8. Na 10 vamos fazer uma festa. É, vamos fazer uma festa. Isso aí. Isso aí. Na festa, na 10 vai ter comes e bebes aqui. Ixi, tá todo dia. É isso aí. Todo Carol, dia. fala pra nós como que tá a pauta de hoje. Hoje nós vamos começar a falar sobre Jezabel. Gente, não é o espírito de Jezabel, porque não existe, né? É o tema, mas o tema é o espírito de Jezabel. Aí que vai desenrolar, aí vai, né? Não é? Que o... Vocês Sim, é. Vocês veem que falar só da personagem Jezabel é uma coisa. E falarmos do que, né, regeu as atitudes daquela mulher é algo que pra gente falar até de hoje. Era o que eu tava até conversando com o irmão mais ali fora agora, o irmão César. Uhum. Ele veio me perguntar qual que era a minha visão. Eu falei, olha, eu tenho uma visão nos dias de hoje. Sim. Uhum. Tá descendo. Não só pelo espírito que não sei, que foi encarnado na mulher ou que ela invocou a ela, mas é porque às vezes eu fico acompanhando os podcasts, né? O nosso mesmo eu vejo várias vezes. E aquele do tema que a igreja, lembra que nós conversamos? Sim. O senhor falou um negócio lá que me veio na cabeça hoje, na hora que eu lembrei, que aquele dia a gente falando sobre igreja, mas o principal fato da igreja era a igreja, como nós nos comportamos como igreja, Sim. né? E sobre esse tema, o espírito de Jezabel, para os dias de hoje atuais, eu vejo que muitos de nós somos um pouquinho de cada. Nós temos muita coisa para tratar, porque é o seguinte, como a maioria das coisas que nós vivemos hoje, tudo tem um contexto. O que estava em volta e que foi propício para que a ação desse espírito agisse. Aí o pessoal, vocês vão falar de um espírito que provoca ações? Não. Primeiro, acho que a gente precisa definir isso. Primeira definição aqui quando eu digo assim, o espírito de Jezabel, eu posso realmente estar falando literalmente de uma hoste espiritual que costuma tentar manipular o mundo natural, mas também pode ser aquilo que a gente fala, por exemplo, fulano tem um espírito de porco, né? Fulano tem um espírito crítico, fulano isso, então é o jeito da pessoa ser. Mas como ela age, né? Então o ponto aqui é que todos os dois podem cair na nossa temática, porque quando alguém está sendo regido por hostes espirituais malignas, o comportamento dela se torna condizente com o objetivo dessas hostes. E aí é bom a gente pegar coisas de contexto, né? Onde aparece esse assunto. Primeira mão, né? Por que o assunto se tornou tão forte a ponto de que quando a gente vai falar de determinados comportamentos, a gente vai ter que se remeter lá a Jezabel. Ao espírito dela. Igual aqui tá falando, né? Jezabel foi a esposa do rei Acabe, rei de Israel. Ela foi uma rainha muito má, que promoveu idolatria e matou muitos profetas. Sim, isso é uma das características. Ela era também muito manipuladora, né? E inclusive o pessoal lá nem tratava ela como se fosse a rainha, né? Tratava ela como se ela fosse a filha do rei, porque a filha do rei, como é o nome do pai dela, é Não, peraí, deixa eu ver. Você está falando o pai da Jezabel. Ela vem de outra. Etibal? Etibal. Etibal, Tipo, muitos lá não tratavam ela como rainha, que eles não viam ela como rainha, mas ela queria aquele lugar, tanto que ela fazia sempre a cabeça do esposo dela, tomava decisões e pra tipo,
ter esse lugar, né? Eu acredito. Na mente dela, esse lugar era Tá só se dela. construindo um contexto aí, vai lá. O que mais que vocês estudaram aí? Fala aí. Ela convenceu o marido a fazer a idolatria ao deus Baal, que o nome dela é Jezabel, Baal exalta, né? Exato. É Ou esse? seria como se fosse a filha de Baal. Que exalta. Ah, tá. O seu nome dela é uma exaltação a Baal. É tipo como se fosse oferecida a ele, né? Exato. Dedicada a Baal. Eu tinha, Erguida tenho, né? Que no não, altar de Baal. não morreu ainda, não faleceu, mas o nome dele é Hermes. Hum. E eu fui ver a origem do nome. Um amigo? Eu achei bem forte Não, também. até hoje existe várias pessoas que põem nome dos filhos e tal. Com significado, né? Não significado, eu tenho uma amiga mesmo que ela pôs o nome do filho dela e ela falou assim, não, vai ser um nome de um orixá, alguma coisa assim. Aí na hora A minha amiga. Peguei Uma Assusta amiga a gente, né? assusta, porque Não, mas veja bem, esse tipo de coisa, eu acho que tem a ver com o contexto cultural e religioso das pessoas. Por exemplo, eu tinha amigos de escola, talvez se forem nos assistir aqui, ele vai se lembrar. Esse cara lembrou de mim, meu, né? Os três estudavam na mesma escola e o nome era Edom, Elon e Elisafá. Então esses nomes eram completamente estranhos para aquela época, mas era porque eram pessoas oriundas da Assembleia de Deus e gente que buscava na Bíblia o nome dos filhos. Bem raiz. Uma coisa é a pessoa buscar na Bíblia o nome dos filhos, mas hoje não se faz como antigamente, quando o nome do filho nascia a partir da circunstância. Ah, tá. Tá? Por exemplo, tem gente que coloca lá o nome do filho de Mara, por exemplo. Mara significa águas amargas. Ah, é? Né? Aí você pega aquele significado, não, achei bonito. Né? Assim como, por exemplo, eu não conheço nenhuma pessoa que se chama Jezabel. Também. Né? Jezabel é mais ou menos uma figura comparada não no princípio da ação em si, né, de traição, mas você vai ver que o espírito que agia sobre um é o mesmo que agia sobre outro. Você não encontra ninguém chamado Judas. Né? Então são nomes evitados. Mas você encontra Esaú, você encontra Saul, David. né? Davi já não, eu quero botar o nome de Davi. Desculpa interromper o senhor, mas eu vi aquela entrevista do Rodrigo Silva, e lá em Israel, várias coisas têm o nome, né, dele, tem hospitais, tem coisas, mas igual o senhor falou, só quer os nomes bonitinhos. Que Na realidade, as pessoas desavisadas escolhem Jeová. nomes esquisitos. Nem Jeová, Por que Jesus que tem. Jezabel era má? Não pode mais. Boa pergunta, né? Essa pergunta é boa. Por quê? Por que ela era má? Porque, tipo, eu li muito, mas eu não conta muito. Simplesmente só diz que era, né? Só diz que era. Aí vem um contexto da família. Não tem só contexto familiar, tem um contexto que se expressa até em citações futuras de Jezabel. Por exemplo, Jezabel não é citada só no Antigo Testamento. Em Apocalipse também. Quando João escreve a igreja de Tiatira, que também tem um nome, Tiatira significa filha, né? Se você vê os escritos e o que o apóstolo fala, ele está fazendo referência à mesma postura, e você vai encontrar também no Novo Testamento, um pouquinho já contemporâneo dos tempos de Jesus, uma ação bem parecida. E curiosamente, como alguns dizem, né, curiosamente ou coincidentemente, eu não gosto muito dessas palavras no que diz no contexto bíblico, você vai observar a mesma atuação, por exemplo, quando João Batista, de quem o Senhor disse que o espírito de Elias estaria sobre ele. Então, quem é o grande adversário de Jezabel no Elias. Então, o espírito de Elias estava sobre ele. E, ao mesmo tempo, tinha uma mulher que acabou fazendo uma tramóia com a sua filha, né? Uma ação da filha que dança perante o rei e consegue dele o que ela quisesse. Ela pede a cabeça de João Batista. Essa guerra cósmica
que passa através dos tempos se instaura. É nesse contexto que eu acho que a gente precisa abrir os olhos. Porque ficar falando só da figura da rainha e tudo mais... É só pra ter um entendimento, tipo assim, porque Quem era? ela... Mas é por isso que eu tô falando. Ela não era nada, assim, vamos dizer assim. Mas aí criou sobre ela todo isso. Tipo assim, que Isso ela aqui, ó, primeira coisa. idolatria. A primeira coisa que acontece. Nós precisamos fazer essa pergunta para nós mesmos. Por que nós fazemos coisas más? Exatamente. Trazendo para a linguagem de hoje, né? Se você fizer essa pergunta para você mesmo, assim, por que eu às vezes me vejo fazendo coisas erradas, coisas más? As circunstâncias, a gente foi por causa das circunstâncias. Então, A do momento. é uma questão muito interessante, porque as circunstâncias vão estar sobre todos em todos os momentos. E o que elas vão fazer? Elas vão fazer com que se revele em nós quem nós de fato somos. A natureza dessa mulher vem de um povo, né, quando você citou até a paternidade dela, de um povo que tinha práticas de idolatria, culto a vários deuses e promiscuidade total, né? Os cultos a Baal, a Sera, ou seja, aquele tipo de divindade era uma divindade totalmente permissiva, que corrompia a alma das pessoas pela promiscuidade, ou seja, os cultos eram orgias, todo tipo de coisas. Nós encontramos outros deuses juntos com esse panteão todo aí, que aceitavam sacrifícios de crianças. Só uma coisa aqui, eu vi que quando eles falam sobre a prostituição também dela Exato, quando eu falo dela, promiscuidade eu me refiro a isso, de uma forma geral. E isso que eu ia falar, que Deus condena isso também, essa prática de adoração a outros deuses, como uma prostituição, se eu não me engano. É comparado à prostituição. Você tem a Deus como seu Senhor, e essa palavra Senhor também é referida no contexto do Antigo Testamento como o marido e a mulher, né? E quando se opta para ter outro Deus e outro Senhor, você está adulterando, né? Então essa proposta aí, esse contexto é o que responde a sua pergunta. De fato ela é necessária, porque essa mulher precisava defender quais eram os seus princípios. Então você vai ver que todo aquele que defende os princípios divinos do Deus único e verdadeiro, esse vai fluir dele o que é bom. Tudo aquilo que é humano e pagão, que é fora dos princípios do Deus eterno, vai gerar os frutos próprios dele. Então havia um contexto que ela precisava sustentar. Primeiro, ela se casa com um cara, quer dizer, qual é o erro aí que começa? Toda vez que você for falar de Jezabel, nós não vamos poder excluir Acabe. Quem é que escolhe esta mulher para ser a sua esposa? Ele. E esse princípio aí começa, para mim, eu acho que a nossa análise. Sim. Não existe Jezabel sem um Acabe. Guarde isso. Isso é para que a gente elimine aqui logo no começo essa estampa feminina, viu? Da parte dele ter aceitado tudo que ela que ele propôs. Não. Ela é como é e ele quis. Não é só como ele aceitar o que veio depois, não. Porque você imagina, antes dela ser a esposa dele, ela tinha o poder de fazer o que fazia? Não. Talvez no ambiente doméstico dela, onde ela não precisava fazer aquilo com ferro e fogo, como fez, para defender-se como rainha. Né? Rainha de quem? Rainha do povo que foi chamado para ter diante de si somente Deus. Somente Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Sim. Aí ela vem e é introduzida na sociedade. Contexto. E ela vai então defender o que ela é. E aí começam as ações de Acabe cedendo ao que ela é. Chegou um ponto, gente, nós precisamos ter a consciência disso. Nós não estamos falando de uma coisinha simples. O poder de corrupção deste espírito é tão grande que ele chegou a corromper quase toda a nação. Inclusive os sacerdotes de Israel, homens da linhagem de Arão, homens que eram separados, levitas, a tribo de Levi, homens que tinham se consagrado para servir ao único Deus verdadeiro. Esses homens passaram a cultuar
Baal. Baal. Então vocês imaginam o poder de influência disso. Ela chegou ao ponto de ser absoluta. Aí quando vocês falaram assim, uma das características, né? Matou vários profetas. Isso é um fato. Tá? Ela realmente matou a espada muitos. Ameaçou outros. Teve o grande profeta Elias, chegou a ficar com medo. Vou falar isso agora. Tipo, Deus fala pra ela não, tanto que ela não é pouca coisa, que o profeta Elias ficou com muito medo quando escondeu. Há quem diga que o profeta Elias teve uma grande baixa da sua vida, mas a gente precisa entender o contexto. Uma ameaça vindo de Jezabel era uma ameaça real. Não estou falando de blefe. Ela disse, a frase que eles usavam assim: olha, me façam tanto e outro mais se amanhã, nesse mesmo horário, você estiver vivo. E é engraçado que a morte dela parece que foi uma morte tão... Se um cara falou, vou entrar aí e vou te matar. Não, se você olhar o contexto... mas aí... Nós vamos tratar disso aí. O marido dela morre, aí E ela pega e tenta contra o cara lá. Eu esqueci o nome. Jeú. Isso. Não, Jeú é o ungido. É ungido, É ungido. Só que aí nós vamos ver esses princípios no decorrer. Mas é bom a gente ir construindo o cenário para a gente chegar onde nós podemos entender a questão da morte dela. Porque todos os episódios em volta de Jezabel podem trazer lições para nós. Por exemplo, quando eu digo assim, Jezabel matou muitos profetas. Qual é a conclusão prática para hoje que a gente pode tirar disso? Para enfrentar o mesmo espírito hoje. Todas as vezes que houver manifestação de um espírito profético, Jezabel pode estar à espreita e querer matar. O que é o espírito profético? O que é a palavra profética? Será que é o que o pessoal categorizou, dizendo que profecia é quando eu digo assim, eis que te digo, meu servo, só e tal. Assim, né? Não. Quando a gente abre a palavra de Deus para proclamar o que Deus deixou para nós escrito, o que nós estamos fazendo? Nós estamos profetizando a palavra de Deus. Sim. Então, todas as vezes que você vê algum tumulto em torno da tentativa de impedir que a palavra de Deus seja falada, inclusive com falsas doutrinas, que é um estilo de corrupção, é quando pega a palavra e torce. Porque não é uma coisa assim, simplesinha, do tipo, eu faço. Ela não chegou assim dizendo, agora é assim, não. Com jeitinho, vai chegando, e vai criando circunstâncias, criando não pode, e vai se firmando. Então é uma coisa bem sutil. Quando chega um determinado ponto, já não tem mais sutileza. É matar mesmo. Aí se manifesta claramente o que é. Então, nesse exemplo fica claro. Sim. Mas aí, profecia e Jezabel não combinam. Sim. Mas aí, esse igual que o senhor falou, que chega a matar, é porque assim, só para algumas pessoas entender, chega a matar no caso de destruir a pessoa, de fazer com que a pessoa abandone a palavra de Deus. Totalmente. Fala coisas sobre o irmão, entendeu? Destrói fofoca, o lar. Intriga. Maledicência, né? Tudo. Inclusive eu acho que... A igreja vive, né? Eu ia falar agora. Inclusive, tipo assim, trazendo pra agora, né? Nossa realidade, nossa igreja, ou as outras, o que agora. Por exemplo, eu acho que acontece um momento de decisão na igreja por alguma coisa importante que vai ser bom para a igreja, ou de avanço. Eu acho que quando muitas pessoas, por medo, não sei, do diferente, ou de perder algum título ou alguma coisa, tipo, não quer, eu acho que isso é um pouco do espírito de Jezabel, porque ela não era dominadora. Se alguém quer chegar na igreja e quer dominar aquilo a ponto de não querer a mudança para o melhor, eu penso que isso é o espírito de Jezabel. Porque a mudança, ela tem que vir. A gente só vai saber se vai ser para melhor ou para pior depois que ela for aplicada. Então, eu acredito que também... Dentro desse contexto. Dentro do contexto, assim, de agora. Eu acredito que isso também é um espírito de Jezabel, porque, né, eu acredito que cada um... Aí precisa ter cuidado. Pode ser que isso seja a própria ação, mas pode ser que seja a formação do ambiente propício para a atuação desse tipo de espírito.
Vou te dar um exemplo aqui com a própria história da igreja de Tiatira. Tá? Vocês sabem que essas igrejas referidas no Apocalipse, né? Elas são igrejas que estão ali na Ásia, que são a Turquia de hoje. Tá? Então, aquela cidade, especificamente, ela estava num lugar muito estratégico. Então, olha, vai montando o contexto de qual a necessidade dessa defesa de patrimônio, de domínio sobre departamentos, ou o que seja, e coloca na dimensão de cidade. É uma cidade que tinha uma característica de produção de artefatos feitos de cobre, que é o tempo do metal polido, que praticamente se não encontrava em outro lugar como aquilo que era feito. A venda da grande matéria-prima para tintura de roupas, né? A púrpura. Daí você vê a referência a Lídia, que se converte através da pregação de Paulo. Há todo um contexto que favorecia a atuação de mulheres no contexto daquela época. Mulheres ricas, mulheres influentes, né? Então, o contexto de Tiatira, há uma denúncia que não se sabe se a carta está sendo escrita a uma mulher que se chamava Jezabel em Tiatira, ou se era a atuação tão famosa para eles, porque falar de Jezabel é falar de uma mancha na história de Israel. Então, sendo uma coisa ou sendo outra, a denúncia foi: vocês estão tolerando o espírito de Jezabel. O termo no latim é bem parecido, tolerare. Esse termo, ele determina que alguém suporta calado, olha só, suporta calado a ação inapropriada. Então, essa característica é vista em quem? Na origem da história. Quem é que suporta calado, sem fazer nada, sem tomar nenhuma atitude? O povo. Ninguém, né? Não. Primeira pessoa que suportou Jezabel calado foi quem? O marido? O próprio. O Acabe. Então, esse espírito aí poderia ter sido dito: olha, eu tenho porém contra vós que aí está imperando o espírito de Acabe. Mas ele enfatizou a questão por isso é que eu quero deixar claro: nós não podemos pegar isso e tirar essa estampa feminina da história, porque o espírito de Jezabel pode atuar em homens e em mulheres. Sim. Então essa hoste espiritual aí é maligna. E aí, uma das maneiras que a gente tem de aproveitar bem isso aqui, essa nossa conversa, é ver quais são os detalhes no contexto. Se eu estou falando de uma Tiatira da época, que tinha um poder econômico em volta e automaticamente um poder militar para não só proteger a própria cidade, mas também o caminho que passava, que fazia com que mercadorias fluíssem do Império Romano, aquilo ali era herança de vários domínios. Morre Alexandre o Grande, e os vários generais de Alexandre herdam pequenas partes do Império helênico da época, né? E ali tinha o domínio de Seleuco. Esse domínio que era estabelecido precisava ser defendido. Veja bem onde é que o espírito de Jezabel encontra lugar: onde há disputa de poder. Envolve dinheiro, né? Onde envolve valores econômicos. No fundo, o interesse de Jezabel é manter o status econômico, social e de poder que ela tem. O tripé que a gente sempre fala aí de prazer, ter e poder. Essas três coisas. Esse é o tripé, essa é a coluna vertebral da ação do espírito de Jezabel. Por isso que você vê que Jezabel é denunciada, o espírito de Jezabel é denunciado dessa forma. Na igreja de Tiatira, claramente, olha, existia um grupo de pessoas na igreja, 3 grupos distintos lá. Existiam aqueles que eram fiéis a Deus, tanto é que a carta fala de fidelidade de alguns, e diz: tenho, porém, contra vós, tem uma parte de vocês aí que tolera. E tinha uma outra parte, então, que era que propunha.
Se nós temos um que não aceitava, um que tolerava e o outro que propunha. Quem não aceitava eram os fiéis ao Senhor. Porque olha só, o que eles perderiam? O que os fiéis a Deus perderiam em Tiatira? Eu estou vindo do final para o começo para vocês entenderem. O que essas pessoas que resistissem às propostas de Jezabel perderiam? Naquela época existiam associações das profissões exercidas. Se você era contratado, se você tinha ali aquela atuação e se submetia àquilo, você também tinha que participar das celebrações, dos rituais deles. Então, quando o cara dizia assim, não, trabalhar é comigo, mas eu não quero fazer esse tipo de coisa, ele era tido como o que está fora. E tinha gente que poderia morrer de fome. Mas mesmo assim, eles confiaram no Deus que o sustenta. Tá? Segundo, os que propunham, os que ficavam calados, os que, sim ou não, é o seguinte, eu vou ficar, aí eu faço referência ao fato de que às vezes o grande problema não é a maldade escancarada, é o silêncio também, de quem se diz ser bom. É aquela conversinha, né? Eu não menti, eu omiti. Ou então eu fiquei quieto quando eu precisava ter dito alguma coisa, né? Isso é um risco. Eu corro muito esse risco porque eu não gosto de conflito, né? Aí eu fico demorando muito e tudo mais, né? E alguém diz assim, que é isso? Você não gosta de conflitos? Não gosto. Você pode ter me visto em alguns, mas eu não gosto. Então o ponto principal tem o grupo que eu oferecia. E olha qual é a característica. Pega o tripé e coloca. A promiscuidade, o culto de farra, de orgia, era a marca registrada dessa turma. Tem gente que fica falando, não, que é esse que é o espírito, não sei o quê, vamos olhar isso, vamos olhar aquilo, não, calma, é só uma faceta. É a busca para realização dos seus desejos mais íntimos. Primeiro, eu quero ser feliz pelo prazer, eu quero ser feliz pelo poder. E pelo ter. É legal o senhor falando Não, isso. dessa forma é diferente. É diferente porque, tipo assim, como se diz, né? Você quer conhecer uma pessoa, é você dar esses 3 pilares pra ela. Dá. Não, na vida, né? Isso, você dá descobre dinheiro, tudo, poder e o ter pra ela. Não, o poder e o prazer, como é que fica? Vem com o poder, com o dinheiro, né? O prazer é como um escape, porque essas outras duas coisas não trazem a felicidade, como a gente sabe. Mas a outra, ela é dissimulada. Ela não traz também, mas ela traz a aparência. O prazer debaixo daquilo que Deus estabeleceu, ele é sadio, ele traz benefícios para as pessoas. Um exemplo clássico disso é isso. Falar comigo aqui. Eu vou dizer aqui que, por exemplo, o relacionamento sexual é uma coisa má, como muita gente tenta transmitir, mas não é. É realmente algo que Deus colocou em nós. Inclusive tem argumentos de pessoas dizendo assim, se fosse ruim mesmo, Deus não tinha estabelecido. Realmente é um argumento filosófico, né? Sofismático de que isso. Só que o que nós estamos falando é de coisa desregrada. É algo que está fora da cobertura do casamento. E isso é horrível. Isso mata as pessoas. Destrói a alma das pessoas. Nós falamos isso aí há pouco tempo atrás, não sei em qual das nossas conversas, mas as pessoas perguntam, não pode, igual você pode procurar aí os comentários que vão falar sobre a igreja de Tiatira e tudo mais, você vai ver sempre alguém falando, não, é que lá existia um grupo de irmãos que condenava o relacionamento fora do casamento, ou a relação sexual antes do casamento. Só fica por aí nessa superfície legalista da coisa. Pastor, você está chamando de superfície legalista? Não, é a pura superfície, ou seja, a parte de fora. Agora me dá o motivo. O motivo está revelado aí, olha. Nós estamos falando aqui hoje de Jezabel. Isso pode destruir a vida de uma pessoa. Mas como? Como? Vai olhar como é que essas pessoas estão por aí.
Pessoas que têm uma pessoa hoje, outra amanhã, a outra e outra. Vai chegando um ponto que a alma vai ficando vazia. Por quê? A cada encontro promíscuo ao estilo Jezabel, indiscriminado, é um pedaço da alma da pessoa que fica grudado na alma da outra. Por isso é que tem gente que nem percebe, já tem o cacuete lá do 4º ou 5º que passou na vida e o marcou e carimbou a alma dele na hora do relacionamento sexual. É na hora daquele chocão lá, na hora do chocão fica a alma. E isso não falam. Esse assunto não se fala. É por isso, inclusive, vai olhar as pessoas que se levantaram nos contextos mais recentes sobre a influência do espírito de Jezabel. Onde é que estava a coisa? Na sensualidade. A menina lá que dança pro rei. O que fez o rei tomar a decisão de dar a ela o que ela quisesse? A sedução dela, né? Tá vendo? A alma daquele cara estava totalmente corrompida. Primeiro, ele estava coabitando, foi a denúncia de João Batista, com a mulher do seu irmão. Do irmão. Que é isso? Isso é pura Jezabel no meio da sociedade judaica que era totalmente aversa a esse tipo de prática. Então, olha, tratar da coisa assim superficialmente, dizer, olha, cuidado de ficar tentando descobrir, aí olha para um e fala assim, ó, aquele ali tá com o espírito de Jezabel, ó, aquele ali, não, isso... Olha para você primeiro, nós temos que parar com isso. Agora, bem da verdade, quando eu até falei com o pessoal hoje que esse para mim é um assunto tão recorrente, eu já vivenciei tanto isso na minha caminhada, que eu falo tranquilamente sobre isso, sem muita preocupação, sabe? Sim. Inclusive o senhor falou, que até comentou aquela vez que no episódio passado nós íamos falar sobre isso, né? Aí como era a volta do senhor e tudo, a gente decidiu mudar e fazer um assunto. O senhor falou, não, eu enfrentei muito por aqui esse espírito de Jezabel. Vira e mexe em qualquer lugar. Você sabe por quê? Esse espírito, se eu fosse dar um outro nome para ele, eu teria uma lista de nomes, mas ele se manifesta multifacetário, tem várias faces. O que eu faço para mim perceber? Eu percebo se a motivação está em torno dessas 3 coisas. O que a pessoa quer com aquilo? Sim. Porque quando você encontra, por exemplo, uma pessoa defendendo algo com unhas e dentes, mesmo assim, eu quero que seja assim, tem que ser assim, não sei o quê, você tem que perguntar qual é a motivação. O que tem que ser assim? Isso, mas isso. Agora, por quê? Para quê? Tem que ter um porquê, né? Se está debaixo do propósito de Deus, você pode se achar cometendo um pecado grave. Pode ser que Deus está ungindo alguém, porque você vai observar quem é que Deus usa para combater Jezabel. Ele chama, diz, vamos conversar aqui? Elias. Se Baal é Deus, ele vai ter que mostrar quem ele é. Agora, se Jeová é Deus, ele vai mostrar quem ele é. Certo. E ele foi para a batalha. Então, a melhor maneira de se conviver vitoriosamente e prevalecer e vencer o espírito de Jezabel é entender que a primeira coisa que ela faz é usar da mesma dimensão, só que numa perspectiva falsa, que a palavra profética. Ela estabeleceu para si profetas. Ela mesma se dizia profetisa. Ela fazia questão de ser considerada como profetisa. Certo? Ela queria ser a mística em torno. Então, outra característica, anota, outra característica do espírito de Jezabel. Quando quer prevalecer e você confronta, espiritualiza. Aí, glória, vai pro espírito. Ai, é uma coisa misteriosa, olha, eu estou vendo. Isso é uma das características. Cuidado quando alguém vem espiritualizando demais. Fica esperto, porque na hora que não sai o que precisa falar, aparece uma língua estranha. Essa é língua estranha mesmo. É estranha ao que Deus quer fazer, ao que Deus quer falar. Não adianta, você pode falar comigo 500 mil línguas estranhas. Se a tradução delas trouxer um princípio fora daquilo que está estabelecido na palavra do Senhor, Deus é amor. Sim. Jesus Cristo é a manifestação de Deus na terra.
Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E vocês se lembram que eu falei aí que Deus me deu um poema no culto, né? Já consegui transcrevê-lo. E já fiz umas adaptações sobre doação. É outra coisa que você não vê em Jezabel. O negócio dela é só receber. Ela não dá. Igual, eu li que o rei, né? Ele, quando Elias vai com ele, fala pra ele que ele tá errando, que ele tá pecando contra Deus e tal, ele não desvia, né? Ele continua acreditando que o que ela tá fazendo é o certo. Mas ele não foi também escolhido? Eu não sei até quando que ele percebeu isso, porque você tem duas possibilidades. Uma, ou ele ouve a palavra do profeta e diz assim, não, eu acho que a Jezabel tá certa. Ou outra bom, você tá certo, eu é que não vou lá falar com ela. Ah, sim. Que eu acho que essa possibilidade é muito mais provável do que a outra. Porque ele tem as suas origens. É por isso que eu falo, porque se vem um profeta que todo mundo conhecia, era o cara da época, fala pra mim um negócio, eu vou falar. E até porque também quando ele provou lá pra ele, né, que Deus é o que Deus mesmo, até ela ficou irada, porque, tipo assim, ela não queria ver aquilo, porque ela também sabia que era verdade. Deus manda Elias ir pro monte, ficar lá. Monte Carmelo. Que ele ia fazer seca, né? Não ia chover e tal. Um corvo leva comida pra ele. Aí ele volta e falando assim, não, vai chover. Quer saber mais o que, gente? Não, mas não só isso. Mas vamos tentar trazer também pra prática. Aí eu vou ter que me referir ao meu companheiro aqui. Né? Vou ter que falar com ele. Olha, imagine, tá, que você ouça da sua esposa que determinada ação precisa ser feita, né? E que as pessoas que você vai utilizar e chamar para fazer essa ação não podem ser nem essa, nem aquela, porque ela não gosta dessas pessoas. Coisa que acontece diariamente na vida conjugal. Eu não gosto daquela pessoa. Eu não gosto daquilo. Aí você vai para fazer a tarefa e justamente aquelas pessoas se apresentam e dizem assim, não, você não tem outra opção aqui não, é nós que vamos participar, inclusive as pessoas nem sonham, que isso foi dito, e você então... sabe que você vai fazer? Então, eu vou ter que voltar lá para cá. Então, eu vou ter que voltar lá para casa. Dá um foco. Como é que é? Então. Aí a pessoa pode se manifestar até contra algo que ele está vendo que está correto, mas só porque ele ouviu da mulher. Isso vale também para o marido. O marido que fala com a mulher, eu não quero isso, eu não quero mais aquilo outro. E aí, de repente, lá fora do ambiente, a pessoa vai retornar para ele com uma coisa que ele já sabe que a pessoa não tolera. Ele já sabe que a pessoa não quer. Então eu estou trazendo para esse convívio conjugal, para vocês entenderem o dilema. Eu não estou aqui defendendo o Acabe, não, porque isso é nada mais, nada menos do que uma denúncia. Deus acima de qualquer coisa. Qualquer coisa. Deus em primeiro lugar. Então, isso é muito difícil na conjugalidade sedutora, opressora, tudo mais, porque o que passa a acontecer? Quem era o Deus de Acabe? O Deus de Acabe era Jezabel, cara. Ela pôs ela à frente de Deus. Ela à frente de Deus. Mas assim, pastor, foi legal a sua colocação da questão, essa aí de dentro do relacionamento. E eu já observo que eu já vivi muito isso meio que na minha adolescência. Tipo, quando a gente é adolescente, a gente age muito por isso. Vice-versa, né? A namoradinha ou o namorado. Ou os amigos, né? Isso. E querer fazer essa manipulação. Então, parece que isso vem desde meio que da nossa raiz lá embaixo. Porque se na adolescência, vamos supor, lá, tem 17, 15 anos, a mentalidade da pessoa ali não... de gostar da pessoa, de fazer o que a pessoa está pedindo, o que a pessoa está impondo, meio que inconscientemente ali, de não observar. E qual é a ação de quem é que está pedindo? Qual é o objetivo de quem é que está pedindo? Aí você tem que ver a ação da pessoa que pede. Toda pessoa que tenta manipular e impedir que você se relacione
né, com outros, ela quer trazer para dentro do ambiente dela a exclusividade. Você traduz isso como o quê? O poder. O prazer de poder, de ter. Eu sou o cara, eu sou... Aqui na Holanda tem essa coisa no meio das crianças que é o popular, né? O aluno mais popular da escola. É aquele que gosta de ficar... É o cara da escola, todo mundo, ele está em todas e tudo mais. E aí começa a acontecer essa como se diz, pressão. Não, você está no meu time ou você está no time do outro? Você faz parte dessa panelinha aqui ou não faz? Um joguinho de medo. Então, a maioria dos lugares é cheio de pequenos grupos onde há disputa de um dos elementos... Poder. É o poder de poder fazer. O poder de estar na frente. O poder de ser. Tudo, então, na vida, tudo rege isso, então. Exatamente. Porque a vida inteira, até bebezinho tá na creche, tem um que é mais esperto que o outro. Que quer dominar. Será que eu fiz isso no colégio? Será? Será? Porque eu era assim. Essa era de Isabel no colégio. Meu Deus. Lá em casa tinha um cachorrinho lá, o gigante. O bicho era desse tamanhozinho, era o gigante. O gigante, uma vez, não sei quem é que foi lá em casa, que foi dormir lá e colocou as bolsas lá em cima, no quartinho onde que a gente separa lá pra pessoa dormir. Ele, quando a gente assustou, o cara voltou. Rapaz, o bichinho foi lá e... Aqui não. Urinou em volta, em cima das malas. Das malas, tudo. Tipo assim, isso aqui é meu domínio. O que você tá fazendo aqui? Não, que pisada, hein? Acontece mesmo. Ainda mais... O que é o que o Senhor nos ensina, então? Porque uma coisa é a gente ficar aqui o tempo inteiro falando do Espírito, e agora qual que é o antídoto? Igual você falando nos tempos de hoje, a pessoa que você tá conversando, que ela leva pro lado espiritual e tal. Como que você dosa isso? Porque senão daqui a pouco todo mundo chegar perto de mim e falar, isso aí é Jezabel. Não, aí é que tá o ponto. Qual que é a linha que divide? Porque... Aí a Jezabel vai ser você. Vai ser eu que tô julgando, né? É muito... fino esse fio. O fio... Mas para lidar com o fio fino, tem um dom que nós devemos pedir com diligência ao Senhor. Discernimento. Esse discernimento não pode ser confundido com o sexto sentido, não, das mulheres, não. Né? O negócio das mulheres falar assim, ó... Funciona, eu tô sentindo. Funciona. Não, eu tenho que reconhecer. Funciona, tem o sexto, o sétimo, o oitavo. Tem hora que eu vou te falar, sobra sentido. Mas a gente não pode confundir discernimento com isso, né? Porque se você parar para pensar agora, para tirar a conclusão, vamos tirar o antídoto. Como eu faço para lidar com as esferas de poder? Qual é a melhor maneira para você ter em você estrutura tal que você não se corrompa com essa face do espírito de Jezabel? Primeiro, no âmbito de querer exercer poder sobre você, ou de você ser tendente a tolerar Jezabel. Que é os dois grupos. Qual é a maneira que a gente pode fazer e tratar com isso? Primeiro, o foco tem que ser no verbo. Aí eu preciso me referir no espírito da profecia. O verbo se fez carne significa a profecia, a palavra de Deus se fez. Então quem é o verbo? Qual é a nossa maior referência? Chama-se Jesus. Aquele que deixa claro, olha só, do mesmo jeito que Elias deixou claro que Deus não estava dormindo, porque fogo desceu do céu e combinou, Jesus deixou claro que Deus não estava ausente mais quando ele se fez presente como homem. E ele, como homem, tem um exemplo a dar para nós. No que diz respeito ao poder. Ele disse, todo o poder, eu preguei isso sobre esse assunto esses dias, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então, diante disso, ide. Quando nós estamos ocupados com a obra do Senhor, a nossa luta por poder não faz sentido. Porque não, nem entra, né? Porque no reino de Deus, aquele que quiser ser o maior entre vós, seja o menor, será servo de todos. Isso destrói com o espírito de Jezabel. Totalmente. Essa ação dela é anulada aí. Acaba com isso totalmente. Por exemplo, qual foi a interpretação de Herodes ao pedir a cabeça de João Batista? Porque alguém exerceu poder de tal forma que fez sair da boca dele
uma palavra anti. Olha só, tudo a Deus. Te darei qualquer coisa que me pedires. Até metade desse reino eu vou te dar. Meu Deus. Tudo pertence ao Senhor. Será que é qualquer dancinha que vai fazer com que eu... Lá estava um Acabe com autoridade humana para arrancar a cabeça de alguém. Então, é discernimento. Então, sem personalizar, certo? De vez em quando a gente tem essa tendência, porque tem hora que as manifestações são tão exatas, são tão claras que você fala, não é possível, parece que a Gesa ressuscitou. Né? Então, é muito importante a gente pegar isso. Falando do poder, né? Sim. Agora, do ter. Vejam só quais são na maioria das vezes, quase que absoluta, o motivo das grandes divisões e separações. Vai olhar. Será que há na escritura base, será que há nesse santo livro base para você dizer que você tem outra visão, que não sei o quê? Há aqui no livro em si, não. Há no caráter das pessoas. E a outra característica que você vê das divisões tem a ver com poder econômico. Não é só o poder em si. Eu mando ou eu desmando. Sim. Quando alguém luta demais para que os outros o respeitem, quando alguém briga até por isso, discute, você tem que me obedecer. Quando a pessoa está fazendo isso, ela está debaixo da influência desse espírito chamado espírito de Jezabel. Mas está mesmo. E o motivo aí, você pode observar que vem sempre por trás, econômico. É porque você tem e eu não tenho. É o ter. É porque você é honrado nisso quando eu não sou honrado nisso. Você pode observar. Você vai, quer ver? Pega aí uma denominação, não vou falar os nomes, né? Pega aí duas denominações que se separaram e que são conhecidos como os caça-níqueis do povo evangélico. Se é que tem gente que diz que não é evangélico, né? Mas que em nome do evangelho se diz isso. O que foi o motivo do racha? Dinheiro. Poder. Poder. E isso. É realmente que... É isso aí. Tipo, O dinheiro racha é muita coisa. E quando eles separam, Não é só sempre monta não. uma congregação, monta uma igreja. Pra quê? E o outro... Você vai olhar que tudo é em torno de arrecadar, mano. Desculpa. Pode falar o que quiser, que no final das contas o negócio é arrecadar. Não tem essa. E aí, com todo temor diante de Deus, eu digo que esse espírito tem alcançado vantagem várias vezes quando se fala dessas disputas de poder, quando se fala dessas disputas econômicas. E aí vem o terceiro, que é para meter o martelo, que você vê que acontece toda hora. Toda hora estoura um escândalo. Tem a ver com a promiscuidade, com o prazer. Ou no gasto dos bens, que aí vem para aquela, como é que ele chama? Ostentação. Onde a pessoa acha que é uma grande bênção ele ter um helicóptero enquanto o irmão tá andando de carroça ou a pé. Quando ele acha que ele pode ter o melhor carro possível que se possa ter enquanto o outro tá ralando em cima de uma bicicleta estragada. E isso eu não tô aqui criando esses parâmetros de análise econômica, socialista, esse tipo de coisa. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o fato de que se eu quero ter um conforto a mais, vou trabalhar. Eu devo botar a mão na massa e fazer com que aquela renda apareça para que eu não... Eu tô nessa congregação com vocês, tá? De repente eu apareço aqui com um carrão Tesla. BMW. Fruto do meu super salário ganhado só aqui. Tá? Só aqui nessa congregação. Vamos rachar aí. Cara, eu amo Tesla. Me desculpa. Isso aqui é o Marcos está falando com respeito a todos que tiverem. O Marcos aqui que está falando o seguinte: eu não posso compactuar com isso. Simplesmente, ou eu vou ralar, vou fazer as tendas para que eu tenha o carro. Sim. Certo? E pronto.
E no Brasil, contrário, infelizmente no Brasil a gente vê muito isso, né? De algumas congregações que às vezes o pastor anda de L200, anda de caminhonete e age muito pela fé, né? Daqueles irmãozinhos, daquelas pessoas que às vezes, igual o senhor falou, o próprio Espírito agindo em cima das congregações, para que os pequenos grupos que se reúnem tudo, faz com que aconteça isso, com que envolva o poder do dinheiro, envolva todo o dinheiro. Às vezes o dinheiro nem fica lá na congregaçãozinha, que eles pegam o dinheiro, recolhe, tira, e você vai olhar, são nos altos escalões, é muito poder. Não, muito... mas se você for olhar, semana passada ele deu um exemplo do trabalho escravo aqui, né? Que a gente combinou. Uhum. Não precisa nem de você falar da igreja. Sim. Lá fora também tem isso. Mas eu não posso ser aqui injusto e estar aqui generalizando, Sim. porque existem grandes igrejas onde a carga de trabalho desses pastores reais, pessoas que temem a Deus, a carga de trabalho dessas pessoas é muito grande. Os caras precisam viver exclusivamente 24 horas para aquilo e realmente criar essas pessoas precisam ser honradas. Se elas quiserem ter o seu bom carro, pode ter. Sim. O que eu não acho correto é essa ostentação toda, porque isso não, e é muita ostentação, cara. É muita, mas não muita, é só muita. de pastores, não. É muita. Você sabe por quê? As bandas, gospels. Porque envolve... essas aí então. envolve meio político no meio disso. Sim. E o espírito de Jezabel atua fortemente nesse meio político, onde você vê deputados dentro do ambiente lá saindo nos tapas, brigando por conta de poder, de aprovação de uma emenda, de aprovação daquilo, igual o senhor falou que... Se você olhar, o motivo não é as emendas propriamente ditas, porque se você fosse levar em consideração essas coisas, basta que se apresente o texto, que se analise o texto e que vote. O negócio mais tem a ver com o medo até de que determinadas coisas sejam apresentadas, porque isso pode ser um duro golpe. A mera discussão pode ser um duro golpe no círculo montado, nas seguranças e nas coisas que já fez. Pode dar abertura para aquilo que é o que ninguém quer contar. Então, vocês perceberam aí que, de novo, poder, ter e depois o prazer. Esse prazer vem como consequência. Tem gente que acha, não, começa com isso. Não. Na realidade, esses dois pontos acabam empurrando para isso. Por isso é que você vê pessoas que têm muito poder e têm muito, compram. Onde está a força da prostituição? O dinheiro que compra o prazer. Ao invés da lancha. Ao invés da lancha. E gente que pega pessoas simples, igual eles nós tivemos prazer. Nós tivemos olha só, tivemos um escândalo recente com um político do estado de São Paulo que perdeu o mandato até por causa disso, que vaza uma informação, uma fala dele no WhatsApp, onde ele diz que as moças que estavam na fila dos refugiados eram fáceis porque eram pobres. Das ucranianas? Exatamente. Só um isso realmente causou finalmente a queda, tem discussões e não sei o quê. No final das contas, isso traz para nós um exemplo nessa definição de onde esse espírito encontra poder. Aí, tá claro. Tá claro. No muito e no pouco, né? Porque você acaba... Olha, agora vamos para o contexto de Jesus. Quando é que as pessoas vieram com conversas acerca do poder econômico para Jesus, misturado com o poder político? Chegam para ele e perguntam assim, olha, é lícito entregar tributo a César? É lícito, César, entregar tributo a César? É lícito? Olha que pergunta. Gente, agora vejam a resposta. Não, vejam a resposta. O que é de César, César. Deus o que é de Deus e a César o que é de César.
que é de César? O César é isso aí, ó. Ele dinheiro, lutou por conquista. Vejam a história. Aconselho vocês a assistirem séries, lerem sobre o Império Romano. Não tem nada, depois do Império Romano, nada que se compare a esse poder expansionista que chegava e assim, ó, ia construindo. À medida que o exército ia avançando, eles iam construindo as melhores estradas. Eles iam construindo estruturas. Chegavam no lugar, não tinha jeito. Então, ou se rende... Então não era uma coisa ruim? Era. Não, era ruim porque eles faziam, mas você tinha que pagar por aquilo, né? Eu tava entendendo que eu tava entendendo que era uma coisa boa falar. Não, mas se você for parar pra pensar hoje, ter uma estrada é coisa boa, não é mesmo? É. Mas como é que você então estabelece poder sobre as pessoas? Eu instauro aqui a minha estrutura. Para mim, ela é boa antes de mais nada. Isso. A estrada que eu estou construindo, à medida que eu vou construindo, ela vai ficando atrás de mim. Ela não está na frente. Ela vai construindo, eu vou colocando as pedras. Vai preparando o caminho para você. Ela prepara o meu retorno de volta para minhas origens. Ela prepara o meu avanço mais fácil até você. Depois, agora aqui também tem os benefícios e eu sigo adiante. Tudo em torno do poder, domínio. É brabo. Vamos só fazer uma pausinha aqui, pastor, só para nós. Pergunta falar. Aí? Tem só para nós aí? falar com o pessoal aqui do grupo aqui. Para dizer que você que tá chegando agora no canal, nós estamos com o tema. Dá uma pausinha, você é para tomar uma água, né? Não, fica à vontade. Moiar a fala, né? Moiar a fala. Para o pessoal que tá chegando agora, nós estamos falando sobre o espírito de Jezabel. Como que esse espírito anda no meio de nós ainda, né? Tão atual. E que não é só pelo fato de dar referências ao nome de uma mulher, não está manifestando só em mulheres, né? Que às vezes tem muito isso do pessoal achar que é só em mulheres. Mas ele está num geral. E para você que não conhece o nosso trabalho, nós estamos aqui da Comunidade Cristã em Amsterdã. Temos esse canal aqui onde fazemos vídeos sobre estudos bíblicos, sobre vários temas. Se você quer debater algum tema, gostaria de ouvir sobre algum tema, pode deixar aqui nos comentários abaixo, a gente vai estar respondendo, vai estar verificando. Deixe seu like para ajudar a gente a divulgar esse canal, compartilha com mais gente aí. Já estamos com 112 inscritos, ó. Nos ajude a chegar a 150, gente. Dá essa força aí pra gente. É super importante a gente poder alcançar essas metas para poder estar levando cada vez mais a palavra de Deus. Se inscreva no canal, para você que já é inscrito já, para você que já visita nós aqui muitas vezes, compartilha aí, manda pro pessoal. O nome desse rapaz é sempre difícil de pronunciar. O Nepon. Esse é o Ivo. É o Ivo? Quarta-feira passada você identificou, já esqueceu? Meu pastor falou que era o Ivo. Você tá igual eu, hein? Tá pegando o espírito pastor aí. E o Ivo tá ali presente, já mandou uma paz aqui pra todo mundo. O Washington também tá aqui acompanhando, lá de Barcelona. Então, gente, vamos compartilhando aí, vamos nos ajudando a divulgar mais. E pastor, voltando aqui para a questão, como a gente identifica, né, essa questão de até que ponto a gente estamos sendo Acabe e até que ponto a gente não está sendo assim, como que a gente identifica isso, às vezes trazendo para a gente mesmo na nossa vida, assim, na nossa vida pessoal, na nossa vida de lidar com outras pessoas, de lidar com esposa, com amigo, com um irmão de dentro da igreja. Igual como a gente trouxe esse tema, né, esse assunto para os tempos atuais. Que eu penso assim, nos tempos atuais que a gente vive, por várias vezes a gente se pega tendo atitudes como a de Acabe e atitudes também como de Jezabel. Não assim ao ponto de querer destruir a vida de uma pessoa, mas muitas das vezes a gente faz... Os vestígios. A gente comete isso num supermercado, num trânsito, num convívio dentro da igreja, num convívio de amizade. Então, assim, como que a gente consegue identificar pontos assim onde a gente está tendo essa falha? Na realidade, do mesmo jeito que nós diagnosticamos, né, ou discernimos o espírito de atuação de Jezabel, nós precisamos entender, como falamos no princípio, que para todo espírito de Jezabel tem um Acabe. Então, quando eu falo que a base é o poder e você
está envolvido nessa batalha como quem cede, como quem dá poder para quem está impondo, você está agindo como um Acabe. Então nós não devemos ser pessoas movidas por imposições. Não interessa quais sejam. Imposição, não. Veja só, aí de novo, eu trago Jesus para o contexto. Tem gente que fica pegando Jesus e dizendo, quando chegar lá no Novo Testamento a gente fala. Traga Jesus para visitar as ações do Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, do profeta Malaquias. Traga Jesus porque vai ficar tudo mais claro. Então, quando foi que Jesus impôs alguma coisa para os seus discípulos? Nenhum momento. Não, vamos tentar achar. Ele diz assim, Faz. Não, tem que ser na marra. Não. Você vai me seguir aqui, acabou. Não sai de trás de mim, não. Ele disse, venha. Eles vieram, tá? Ele disse, ide, que é imperativo aqui para muita gente, mas tem a ver indo enquanto vocês vão. E vai quem quer. E outra, fica muito claro que, por exemplo, quando ele está orando no Getsemane, Sim. ele chamou os caras para orar. E no final das contas acabou orando sozinho, porque os caras foram dormir. Hoje em dia, o que seria? Seria um cara que voltaria dizendo assim, para. Ele nem oraria e não ia estar jeito, porque os caras iam ouvir ele por um momento, depois ia dormir de novo. Voltar e falar assim, João, dormindo, eu te chamei você para orar comigo. Ô Pedro, Natanael, Felipe, vocês aí, como é que é? Não, você não vê um Jesus pagando pau para eles, vocês isso, vocês aquilo outro, não. Ele dizia para eles, que tem uma tarefa para vocês fazerem aqui, vai e faça. E todos faziam de coração, né? De vontade. E voltavam empolgados. Tinha hora que ele dava até freio nos caras. Ele mandou os camaradas aí de 2 em 2. E os caras voltam tudo animados, dizendo assim, nossa Deus, até os demônios se nos submetem. Jesus vira para ele assim, Em seu nome. se preocupa com isso não. Fica mais preocupado se o teu nome está escrito lá no livro da vida, meu irmão. Para. Tá vendo? Então nós não vemos um senhor que veio impor qualquer coisa. Ele não fez isso nem quando... Eu falei aí também esse dia sobre isso. Quando chega para ele e diz assim, aí, você tem poder aí, né? Você não é o rei dos judeus? Você não vê ele impondo. Ele não chegou e disse como muitas vezes as pessoas fazem. E aí, sabe o que vai ser? A gente vai ser encontrado como certos grupos religiosos que se expandiram no mundo. Hoje são considerados talvez a segunda maior religião do mundo. Tudo na base da imposição. Países inteiros que foram subjugados e dominados. Dizendo, ou você confessa a fé, ou você morre. Já a proposta de Jesus é a outra. É outra. Morra para você confessar a sua fé. Essa é a diferença. Morra, deixa a sua vida, entrega, pro mundo, abre mão da sua vida e você vai descobrir o poder verdadeiro do reino de Deus. Esse é o ponto. Então, como é que eu ensino? Esse é nessa área. Segundo, quando tudo estiver em torno do material, se a proposta é só em torno do material, você vai encontrar um grupo de pessoas que o tempo inteiro quer prestação de contas, quer adquirir o tempo inteiro, mas não estão dispostas a dar. Você pode, se você estiver nesse ciclo, pode estar certo que a GESA está agindo de carteirinha. É o tempo inteiro. Não, temos que comprar isso, temos que comprar aquilo outro. E na hora que não é nada mal disso, por exemplo, nós estamos aqui, graças a Deus, já estamos na 8ª edição do nosso podcast, com material que foi adquirido através do esforço de todos nós, de todos vocês. Teve gente que disse assim, eu ajudo. Sim. Já falamos aqui, agradecemos o nosso irmão que nos ajudou no princípio de tudo isso, faz os orçamentos, doa tempo, o outro doa dinheiro, o outro vai lá e machuca os dedos, né? Nós primeiros estava tudo sem corte, aí vem uma anja, como diz o outro, que dá os cortes tudo direitinho. A G. Isabel, como diz o livro. Misericórdia. Gente, não se faz referência ao nome. Não, ela tá fazendo, o nome dela é Geis Abel. A Bela.
Isabela. Eita! Aí sim, hein? Então, obrigado pelo seu serviço, que é um exemplo disso. Né? Quando a gente se dedica. Então, você percebe claramente que você está envolvido num negócio desse. E outra, para falar claramente, é quando começa com sensualidade. Meu irmão, É o mais bravo. aí a Gesa já está dominando e gastando há muito tempo. Não é boa. Quando chega nesse ponto é porque a pessoa já está saturada de poder, está saturada economicamente, isso já não mexe mais e ele precisa, então, empreender no prazer. Aí vem os frutos da carne. O que são os frutos da carne? De Gálatas 5. Quais são os frutos da carne? Um dos que estão lá, relacionados a Gesa. A Gesa. Vamos descobrir Não agora sei. ali. Vai lá, vai atrás. Essa... Em Gálatas Eu só 5, sei o outro. em Gálatas 5, 22, nós temos os frutos do Espírito. Inveja. A gente até leu esse Isso, tempo inclusive, atrás. isso. Eu tava conversando com Gálatas 5, o César mais 23? cedo, e ele falou algo Sério. interessante, que Acabe também tinha um espírito de inveja muito grande, né? na realidade, ó. a ação de achei Jezabel também. é tão forte em Acabe que você descobrir qual que era dela. Idolatria, feitiçaria, Ó. inimizades, Ó, ciúmes, ira, ó, discórdia, ó, dissensões, dissensões. Dissensões. As facções. Dissensão é quando tá todo mundo junto, alguém vem e propõe algo que separa. porfias. Porfia tem a ver com a proposta da sensualidade, sensualidade extremada. Ah, tá. Hã? Feitiçaria, inimizade. Não, lê todo. Imoralidade sexual, Idolatria. impureza, Impureza. libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, Bebe- ira, Bebedice. egoísmo, inveja, embriaguez, orgias e todas as coisas semelhantes. Ou seja, essa lista toda aí, de todas as práticas que vocês viram que Jezabel fazia, tem alguma que não enquadra? Todas. O capetão, ela. Vocês verem, todas essas práticas. Ou seja, descubra, veja. A pergunta sua é muito pertinente, mano. Como a gente descobre? Todas as vezes que você estiver pendendo para esses frutos da carne, sai fora. Se Para, policiar, né? Se observar, né? para. Não deixa. É triste, né? Aí qual é o antídoto? Buscar as coisas que são De Deus. do alto. Não tem nada a ver com isso aí. Nossa, é o único remédio, cara. Pra você ter ideia, qual foi a maior resistência que Jezabel sofreu? Qual foi a maior resistência? É alguém que pediu uma resposta do alto. Que no caso foi... O Elias. Elias. Ele pediu uma resposta do alto. O resto era trucidado. O resto era morto. Os profetas que se levantavam, espada. Mas no momento que ele foge, que ele... Aí já é outra. Sim. Outra característica que foge do núcleo Dos três. de Jezabel, porque nós temos aqui personagens importantes: Acabe, Jezabel e Elias. Qual o efeito de Jezabel em Acabe? Domínio. Submissão, subserviência, fraqueza. E, automaticamente, quem se submete a esse tipo de coisa entra nessa lista de práticas. Sim. E qual é o efeito disso na vida de Elias? Fala pra mim. Medo. Porque ele tinha medo. Não, o efeito na vida dele. Quando é que ele cedeu às propostas de Jezabel? Quando? Eu acho que nenhuma. Hora nenhuma. Não é porque ele fugiu, ele estava Aí cedendo. nós precisamos encarar a realidade nossa como seres humanos. Qualquer um que sofra pressões desse tipo de atuação, desse espírito, ele tem um desgaste enorme. Aí vem o princípio para nós entendermos que todas as vezes que Deus nos dá
grandes vitórias, nós também precisamos estar atentos. Porque depois de grandes vitórias, teoricamente, parece que está tudo bem, mas essa hora que você não percebe que as suas forças foram minadas. A batalha que ele tinha travado era muito grande. Cara, mano... Tanto física quanto espiritual. Física e espiritual. Porque depois ainda teve o episódio do assassinato dos profetas todos. Morreu todo mundo na espada. Mas teve o que tem gente que não aguenta nem despenar uma galinha 50, né? e desquartejar ela. Mas teve um... Napoli... Não, como é que é o nome do cara? Que escondeu alguns profetas. Não, a palavra que Deus dá para Elias é dizendo que há muitos que ainda não haviam dobrado o joelho a Baal. Mas isso aí é uma coisa que é resposta já de Deus para quem está abatido, né? No caso de trazendo para nossa linguagem atual a situação em que Elias se fecha, se esconde, que é o que acontece hoje em dia, às vezes muito isso, igual... Isso é o efeito de Elias mesmo. Isso, que a gente, às vezes a pessoa, como se diz, bem pro contexto atual mesmo, é o grande burnout que as pessoas hoje vivem. As pessoas às vezes vivem uma frustração tão grande dentro de um ambiente, onde ela acaba se encavernando, se fechando, se isolando, mas se isolando tão mentalmente que chega a esse ponto da pessoa se fechar, apagar para tudo, né? Fecha geral, que é o, né, que a pessoa hoje em dia tá bem por falando de burnout, onde a pessoa acaba se fechando, apagando geral e morrendo pro mundo, né? E acabando que não consegue voltar disso, que é onde a pessoa às vezes entra numa depressão muito grande, igual a gente falando de relacionamento, às vezes a mulher, o cara oprime tanto a mulher nessa questão de eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, de não vai na casa da irmã, não vai no tal lugar, a pessoa ele se fecha, se tranca, que ela morre pro mundo. Se for parar pra pensar, isso é um espírito de Jezabel horrível que fica proibindo, achando que o mundo gira em torno só dele. Você não vai na casa da sua mãe. Ou então quando vai, a pessoa volta já, meu Deus do céu, já sei que eu vou chegar lá e o cara já vai estar com um bico. Né? Com um beijo. Onde é que você estava? A pessoa fica oprimida com aquilo. O que ela faz? Ela começa a evitar. Tem uns que chegam a brigar com os próprios familiares. Se isolam completamente. É aquela pessoa que... Tá vendo? Quando vocês leram aí a lista de coisas, olha os atritos causados. E aí nós estamos quase chegando na hora de falar da morte dessa mulher, porque ela tem uma simbologia muito forte, hein? Eu ia falar disso agora. Tem uma simbologia muito forte que a gente precisa tirar aí. Na morte Os dela? Os soldados jogam ela pela janela e ele passa com o carro por cima dele. Por cima dela. Aí ele entra e quando os soldados vai lá pra pegar o corpo dela, não tinha mais nada. Só os pés, as mãos e Porque a os cachorros cabeça. comeu, né? Nosso cachorro comeu, mas essas por que partes que deixou ficaram essas intactas. Eles não... Só acharam o crânio. O crânio, os pés E as mãos. e as mãos. Essas partes eles não fizeram nada, só lamberam o sangue, parece. O que a gente precisa entender é que isso fora profetizado. Profeta De novo, Elias. O poder da palavra já, assim, olha, a sua morte será assim. Elias disse. E agora, quando é que foi? Dos dois, Mas mas olha o princípio, mas olha o Mas princípio. Elias não falou que ia ficar só as mãos. Você vai morrer assim, assim. Não, ele falou que os ficar- cachorros ia... Não, o detalhe da mão, do pé e da cabeça é uma coisa que a gente vai bem longe, mas eu queria que vocês Dá uma concentrassem aqui. segurada aí, irmão. Eu queria que você concentrasse aqui no que precede, porque você falar assim, olha, os soldados jogaram ela da janela. Como assim? O marido dela Quem é? morreu. Não, então, Ele foi pra guerra que não era pra ele ter ido, Uhum. mas só que ela fez lá uns feitiços pra falar que era pra ele ir. Aí ele foi. Ou seja, Aí ele perdeu. aquilo que você se submete, você acaba pagando, né? Aí ele, no meio lá, ele foi atingido. Eles pegam ele e parece que eles vão levando ele e os cachorros vão lambendo sangue, né? Alguma coisa assim. Ah, nesse então era sentido. isso. Aí o filho dele reina, fica no lugar dele. Certo? Uhum. Não é? Vai. Ela falou assim, eu estudei tudo hoje, Paulo. O que você quer saber? Aí Não, top. mas é porque a cabeça. Aí
É nessa parte que eu não entendi muito bem. O filho dele reina... Teoricamente seria o filho, né? Não era o filho dele? Só que aí você vai observar que Jeú foi ungido rei. A partir desse momento, quando realmente a palavra de Deus determina o reinado... Uma pergunta antes de você terminar. Porque eles estavam em Samaria. Sim. Aí tinha o rei lá de Samaria, que era Acabe, e tinha o rei de Judá, da Síria. Mas não é Israel? Não, Israel é uma nação só. Isso é um assunto até mais amplo, mas Israel sendo uma só nação, chega um momento que o reino ficou dividido. O reino do norte e o reino do sul. Só que era do norte. Nós temos lá Jorão, que foi contemporâneo, que era rei de Judá, e Acabe. Nessa hora, ficava assistindo a coisa lá de cá. Jorão também não foi nada bento. Porque ele... Não foi nada bento, por outras questões, né? Mas o fato é que quando Jeú é ungido, ou seja, o poder, a unção do reino estava sobre Jeú, ele teve a autoridade, que ele disse: eu fui ungido rei, eu estou ordenando vocês, soldados de Jezabel, porque o texto diz que ela se enfeitou já para preparar aquela negociação, né? Tudo, manipuladora e tudo mais. Aí ele chega e diz: pode jogar aí daqui para baixo, e só agarrar. E o texto dá a entender que não foi uma coisa do tipo assim, vamos conversar. Não deu tempo eu tô falando com vocês, joga ela daí. Né? Tipo, a gente pode até falar assim, não, ele chegou, quando os caras perceberam, porque, gente, a verdadeira unção de Deus é perceptível. Quando os caras percebem que a coisa tava mesmo... Aí vem pro lado dele? Vem de fato. Eles então... E eu acredito também... Só chegou e falou, joga, e eles nem perguntaram por que jogaram. E eu acredito também que esse povo já estava assim... Saturado já. Oprimido, gente. Você imagina ter uma pessoa desse tipo o tempo inteiro propondo orgia, propondo sacrifícios a outros deuses, criando confusão. Se ela era assim, genérico com outros, imagina assim no dia a dia, como é que os servos eram tratados. Imagina. Ela era daquela que tivesse ali, ela pegava um soldado daquele e falava assim, ó, você vai ali para mim, você vai lá para dentro do quarto comigo agora. E pronto, acabou. E o outro, a mesma coisa, era orgia em cima de orgia. Então, nós estamos falando aqui de uma atitude que causava um clima muito ruim. É outra característica que vocês podem ter. Você pediu para perceber, irmão, todo lugar onde uma pessoa, causa o apodrecimento do ambiente, a probabilidade dessa pessoa estar debaixo da influência desse espírito é muito grande. Certo. Todo mundo da paz sempre tem aquele... Satanás. Encrenca. Sim. E assim, pastor, Então, tá claro aí essa questão? Só teve autoridade para dizer, joga para baixo quando foi ungido rei. E aí cumpre-se a palavra profética de que ela morreria daquela forma. Tá. Sim. E a mão e o pé e o resto. E a cabeça. É só resto. Só para ter lugar de colocar, para saber onde é que colocar no caixão. E diz que só enterraram ela. Idolatria, ué. Mas diz que só enterraram ela porque ela era filha de rei, né? Senão ia deixar lá. Exato. Mandou buscar os restos dela. Esse princípio de... Mas tem estudiosos que falam que é porque essas partes, ela era como se essas partes pertenciam ao deus Baal. Eu vi um estudo assim. Isso é teoria. Que era onde ela praticava, tipo... com os pés, com as mãos e com a cabeça. É o mesmo princípio do sinal da besta na mão e na testa. Pode ser, mas quase toda... Eu não estou fazendo muita diferença não, porque depois, para mim a coisa começa, de fato, é quando ela com os olhos pintados, toda maquiada, pronta para aprontar mais uma, recebe o poder da palavra, desce daí. A minha ênfase é a queda. A Escritura diz claramente, todo aquele que se exalta, ele será abatido.
O homem que endurece a sua cerviz será quebrantado de repente, sem que haja cura. Maior altura, maior o tombo. Maior o tombo. Pastor, levando para um lado espiritual mesmo da coisa, o lado satânico, isso é uma forma de que Satanás agindo, porque a gente fala assim, o espírito de Jezabel, mas está ligado ao satanismo, está ligado ao... Pelo que a gente vê, porque tentar dominar um povo, tentar manipular tantas pessoas dessa forma, tentar fazer o que ela... com essas idolatria, coisas. com tudo, nos leva a entender, pelo menos para mim, a entender que é uma coisa satânica, Satanás tentando destruir. A origem é. Porque também... A origem é. A Escritura fala de Satanás com 3 projetos também. Quais são? Satanás veio para... roubar, matar e destruir. Mas diz que não é isso, não é. Quem disse? Não, é porque fala que isso é o homem. O próprio homem. Não, a Escritura... Talvez o homem com a influência de Satanás. Não, veja bem, a Escritura ela é muito clara em dizer que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Eu falei, Guilherme, mesmo de 3 pilares, e você vai ver que isso está intrinsecamente ligado. De novo, 3 coisas relacionadas a justamente esses instrumentos. Quando alguém... Inclusive tem uma frase que diz aí que o poder corrompe. E o poder absoluto corrompe totalmente. Tá vendo? O que é corromper? Quando você fala disso, você lembra do metal que vai sendo corroído pela ferrugem, pela oxidação. Então, ele vai chegar num ponto que ele vai quebrar, ele vai perder a sua característica de firmeza. Sim. E o matar, o exercer poder para destruir a vida do outro, ou seja, subjugar o outro. Isso está na origem. O cerne do espírito de Jezabel nasce nas profundezas do inferno, nos livros do Cramunhão. Não tem dúvida nenhuma. Até porque o tempo todo também ela quer que eles adorem os deuses lá e tudo, né? Adoração a ele. Era os deuses. Sempre a ele. Exato. É o caramunhão. Você vai observar, no contexto de Tiatira, tinha lá a Apolo, Artemis, tinha templos para todo mundo lá. Então, você vai observar claramente que essa atuação, por mais que ela seja realmente demoníaca, não é uma ação direta do espírito maligno no mundo natural. Não é só para mim entender. Ela precisa de gente. Isso, só para mim entender, assim, não é igual como ele agiu na vida do rapaz aquele que tocou nele, tirou tudo, só não tinha vida. Jó. Não é naquela mesma manifestação como ele tentou destruir a vida de Jó ali. É na manifestação de destruir uma nação toda. Mas naquela história de Jó, tem uma conversa, tá? Que o diabo pediu para tocar. Conversa. Agora os detalhes de como aconteceu, como que Jó perdeu os filhos sim. Tudo mais, são ações que podem ter sido feitas pela mão de salteadores, mas influenciado pelo demônio. Pronto. Minha amiga, Satanás ele age através de gente. É só a brecha, só dá a brecha. E esse aqui é o ponto. Quando você encontra alguém disposto a servir Satanás, ele abraça de verdade. Ele abraça de verdade e fala, esse aqui eu posso contar com ele. E essa mulher, ela ficou tão famosa, foi talvez o abraço mais apertado. O abraço mais apertado no Satanás foi esse. Senhor Jesus, tem misericórdia. Você tá doido. É um negócio feio. Sim. Nós temos outros, tá? Sim. Nós temos outros na história. Sim. Com história contemporânea. Por exemplo, para mim, um Hitler foi o cara que deu o grande abraço contemporâneo no Satanás. Um Marx, um Lenin. Essa turma que matou, e hoje em dia gente que continua matando gente indiscriminadamente, essa turma está em sociedade por cotas de irresponsabilidade e ilimitada com o próprio inferno. Isso eu não tenho dúvida.
Sim. Tá, até mesmo nesse ambiente que a gente vive de guerra agora, né? Esse ambiente de destruição de poder, de querer chegar ao ponto de, igual tá acontecendo, de destruir tudo. De um país querer tomar o outro, querer exercer poder em cima do outro. E a desculpa, mas só pelo prazer de ter. Não, mas não é só isso. A desculpa não é essa. Se você for olhar os argumentos, aí nós estamos entrando num outro ponto. Por exemplo, como é que Acabe morre? Não foi numa... Foi pra guerra. Esse princípio da guerra, ele tá sempre... Ele é um dos frutos dessa atuação aí. Então, você vê uma atuação de magnitude tamanha que põe pessoas envolvidas na guerra. Se você pode parar para observar, em todo o relato da história da humanidade, você vai encontrar períodos muito curtos de paz. A maioria é guerra. Praticamente não se vê períodos de paz. E é poder, né? Tipo... Aí vem a palavra do Senhor que diz que o mundo jaz no maligno. E aí ele diz assim: Senhor, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Da Jezabel. Do mal. Amém. Uma batalha física e espiritual muito forte, né? Então, igual você falou, sempre que a gente tem uma vitória muito grande, é um desgaste de energia muito grande que a gente tem para poder lutar contra isso, né? Que até mesmo remete igual a nós aqui. Às vezes, quando a gente se programando, se organizando para fazer os podcasts, a luta já começa quando termina esse, praticamente. Que é uma chuva, é uma bicicleta que estraga, é um cabo que não dá certo, é um microfone que uns que chega atrasado. Então, assim, é muita luta, é muita batalha que a gente enfrenta aqui pra gente poder estar transmitindo, assim, a palavra de Deus, estar levando esse estudo bíblico, né, adiante. É muito bom o irmão César vir participar. A gente começou a conversar um pouco ali, eu falei que ia abrir o microfone pra ele, mas ele não quis não. Não, tem que vir, ó. Tá convocado. Irmão César estará conosco nos próximos podcasts. Vamos lá, meu irmão. Ela ficou curioso com isso aí. Eu acho que naquela parte que ele mas é um episódio, né? Sim. Um episódio. Não, mas ele era bem infantil, tipo, eu pedi, aí eu não vou te dar, e vai pra casa, fica lá choramingando, aí a mulher, levanta, homem, é sua. Mas a mulher deu pra ele, né? Ela fazia o papel de rei, Exato, sim, a inversão de valor. Bem, vocês nem citaram a história do Nabode. Não, lembrei. Nabode se lascou, deu com os bodes. Ela usou a mentira, né? Que ela mentiu e ganhou. Apedrejou, né, ele? Na realidade, quando... É só um detalhe do episódio. Vamos dar continuidade, vamos. Não, sem problema. Foi bem levantado, porque é uma característica. Nós falamos da característica, falando de Acabe, e essa característica é real, essa inversão de valores. Ou seja, ele deseja algo, ele como rei poderia chegar e dizer assim, isso aqui... Falar, né? Tomar o lugar dele, Tomar o lugar, ou então conversar. E talvez... Não, mas ele ele conversou. Aí só que ele falou assim, não, isso aqui é a herança dos meus pais, eu não vou te dar. Mas o motivo de alguém não dar, mas você vai encontrar na vida de Davi, na vida de Salomão, na vida de outros, quando eles chegam, o povo dava. Chegou um momento, por exemplo, na história da construção do templo, que Salomão disse que assim, parem de trazer ofertas. Qual a diferença então entre Salomão? É que ele já era uma referência, né? As outras. A questão é essa. Acabe não era. Ali já mostrava-se a resistência clara que existia do povo. Do povo em relação ao que servia. Mas então, será que não era tanto medo? Será não, assim, que envolve muita coisa assim, igual do rei, todo mundo só quer a cabeça e o trono, né, velho? Você pode observar dos tempos, todo mundo do rei só queria tomar o trono e matar. Então, às vezes, o cara vivia... tem isso, né? Porque o cara vivia sobre uma manipulação de um espírito ruim que o impedia também de estar sendo... como se bom diz? pro povo?
às vezes também... Certamente, né? Às vezes não, certamente. Debaixo da influência de uma pessoa como Jezabel e como ela agia, o povo sofria. A Escritura fala isso. Né? Quando reina o ímpio, o que acontece? O povo padece, perece. Né? Esse é o ponto. Amava. Deus amava ele. Deus ama. Eu vou falar uma coisa aqui que alguém vai falar assim, misericórdia. Amava até a Jezabel. Ama. Só que a Jezabel não amava Deus. Fazer o quê? Só escolheu o lado errado. Só escolheu o livre-arbítrio dela, né? Se ela se arrependesse, né? E isso que eu acho que é outra característica. Inclusive foi até bom a gente tocar nesse assunto. Porque existe uma doutrina chamada doutrina universalista. Que prega, acredita que todo mundo vai se salvar, inclusive o Satanás. Isso aí que é o ponto que a gente tem que tomar cuidado, porque existe uma característica na figura do adversário, o antigo anjo de luz, o Lúcifer, que já está determinada na eternidade. É uma decisão definitiva. O que significa isso? Definitiva como assim? Ela já ocorreu em uma dimensão que não existe tempo. Ele já decidiu, fora desse tempo nosso limitado, que começa hoje e termina amanhã, que ele não quer estar com Deus, que ele é adversário de Deus. E quando você vê uma ação tão veemente na vida de pessoas como Jezabel e outros que passaram pela história com a mesma ação, Herodias, né? A Jezabel da igreja de Tiatira, que não se sabe se é mesmo uma Jezabel ou se era só uma mulher, né? Essas pessoas assumiram de tal forma, encarnaram de tal forma a personalidade adversária, que elas entram na lista que Jesus disse, o próprio Senhor Jesus que disse para Judas assim, eu te amo, dando-lhe um beijo, certo? Na realidade, recebendo dele um beijo, mas dando a ele um pedaço de pão molhado no vinho, que era a simbologia de tudo isso, dando isso para ele. O resultado disso foi o quê? Vai e faz o que você tem para fazer. Porque tem gente que não tem outra coisa para fazer senão seguir aquilo que decidiu ser. É simples. Nem que ele não impediu. É isso que você quer dizer? Não é questão de impedir. É questão de... a questão foi, Deus amou Acabe. É o que desperta nosso comentário. Deus amou Judas. Judas sai daquela sala, aquela abençoada sala, para vender o Senhor por 30 moedas de prata, irmão. Por decisão própria mesmo? Sim. Então, você acha que tem predestinados para essas coisas? Ou não? Se você usar a palavra predestinado explicando o que ela significa, sim. Porque simplesmente predestinado parece que é o Deus que diz assim, olha, eu agora... Te enviar, eu vou formar todo mundo agora. Mas você é o Judas. É o mal. Seu desgraçado. Ou seja, Deus não teria o direito de deixar esse cara ir pro inferno se fosse isso. Porque ele só foi ali pra fazer aquele papel. Exatamente. Ele ia falar assim, eu obedeci, agora só me põe no céu porque pelo menos eu obedeci e fiz a sujeira que precisava ser feita. Não. Olha que teoria mais cavernosa e absurda. O ponto aqui é que quando eu falo de predestinados, eu só vejo um princípio de predestinação. Tá? É quando Deus nos predestina a estar com Ele. O destino nosso é estar com Ele. Agora vem outros. Por isso que você vê que a característica de Satanás é querer invejar e ser igual a Deus. Ele estabelece outro tipo de predestinação. A predestinação para o mal. Incute na cabeça dos seres de que eles foram predestinados ao mal. Por isso fazem o mal. O ser humano pensa que... Na verdade, as pessoas pensam que o ser humano é mau, né? Não, mas o ser humano é mau. Não, mas a Escritura diz que Deus fez o homem, fez a mulher, ele disse assim, isso aí é bom. Depois disso, quando ele decide conhecer o bem e o mal, pronto. Nós somos chamados a conhecer o bem.
Ele mesmo escolheu por decisão própria, assim como Judas. Aí o que aconteceu? O que ele está fazendo? Ele está se predestinando. Quando Deus descreve a maldição sobre a raça humana, no homem, na mulher, na serpente, na terra e tudo mais, Deus estava dando previamente qual era o destino desses elementos. Sim. Então isso chama-se predestinar com base no quê? No que Deus quer. Não, Deus quer que tudo fique na boa, né? No que vai acontecer pela atitude que o homem toma. Sim, mas aí eu fiquei... Eu lembro de que o Senhor disse quando fez o homem, ele falou assim, ele é bom. Feio, lembra? Tá? Não, Deus viu que tu... Feio. Não, eu sei que nós somos... Você não tá lembrando, não? Eu sei que nós somos feitos de barro e barro ruim ainda, viu? Não é um barro muito bom, não. Não faço não. E... Hã? Nós não estamos... As pessoas não estão escutando. Pega o microfone. Vai. Pega o microfone. Pega o microfone que as pessoas não estão escutando aí. Agora sim. Agora, ó, isso aqui está sendo inaugurando a parte da galera que está convocada a vir participar. Fala, César, fala. Pode ser online também, hein? Nós vamos tentar participar online aí. Pode possível? Olha. Próximo podcast. Pode participar. Se tiver aí agora, a gente tenta. Não, eu não lembro. Pertinho. Não lembro que o Senhor tenha dito que quando ele fez o homem, que ele era bom. Porque ele fez o homem à sua imagem e semelhança, isso já bastava, né? Ou então não precisava falar, né? Não precisava falar, mas ele não falou. Não, mas eu entendi o raciocínio dele, que às vezes remete como assim... Especificamente como se, não, assim que se ele fez a imagem e semelhança e o homem é mau, Deus é mau. Fica meio, entendeu? Mas Deus fez... mas você tá confundindo. Não, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O mal chegou na vida do homem depois da queda. Então não foi na hora que Deus estava fazendo. Eu sei, mas às vezes, igual nós estamos falando, uma pessoa que não entende, não conhece... aí o cara confunde isso, o cara distorce as coisas, a pessoa desentende. É igual quando o homem descobre a verdade, mas aí na frente Deus fala, conhece a verdade e a verdade os libertará. A verdade é ele. Sim. E o que você quis dizer? Gênesis capítulo 2, vamos lá. Eu tô aqui também. Só pra, Pode falar. Porque em Gênesis 1, aí 31, ele não falou especificamente do homem, mas ele falou em 1:31. E Deus viu que tudo que ele havia feito tinha ficado muito bom. Muito bom. Pronto, até aí vai beleza. Depois, o quê? assim pois foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia e toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia, o 7º, e o santificou, e ele nele descansou. Aí vem a formação do homem. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Tá claro? Sim. Depois... Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Aqui o capítulo 2, o problema todo é que a gente fica querendo colocar as coisas cronologicamente no Gênesis, não rola. Ele está contando os processos que estão sendo narrados no 31. Ele volta, retoma no 2 para dar detalhes do que aconteceu. Então o homem está incluído. Sim. Claramente. Inclusive... a referência de que o homem é a obra-prima da criação de Deus. O que é a obra-prima? É a obra principal. Sim. Né? Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Esse louvor, isso é louvor. Sim. Então eu acredito que assim, Deus criou o homem e disse, esse cara, isso é bom. Rapaz, e é bom. O problema somos nós, com as nossas decisões. E ele já decidiu, e ele já agiu também para salvar o que é bom. Só se perde aquilo que não presta. Que é o que não presta, é quem decide não prestar.
Tá na mão de qualquer um, tá na mão de qualquer Jezabel decidir retornar ao Criador. Somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Quando a gente faz isso, o resto, poder, ter e prazer, não nos domina. Amém? Amém. Amém. Valeu, Glória, César. Valeu a glória. cutucada, meu irmão. Você tá doido? Você tá doido? Bom demais. Essa sonoplasta tá ninja, meu amigo. Tá ligeiro no dedo. Pessoal, pra galera que tá acompanhando a gente aí pelo YouTube, My Teacher. Como é que fala abraço em inglês? Vai brigar comigo. Hug. Um grande abraço. Big hug. Big hug. Grande abraço. Agradecer aqui o pessoal que tá aqui, o Ivo tá acompanhando a gente aqui desde o comecinho, o Washington, todas as 6 pessoas, eu só consigo ver até agora que tem 6, porque eu não atualizei aqui ainda, mas eu não sei se tem mais gente aqui. Quero agradecer também o pessoal, o irmão César por ter vindo, muito bom, todas as quartas se você quiser vir, ele se sente bem porque ele gosta de vir, ficar ali no quartinho, quietinho, orando, é bom demais, é bom ter a presença dele. Para os pessoal que estão em Amsterdã, que queiram conhecer a comunidade cristã, as portas estão abertas para vir, né, pastor? Amém. Conhecer, nós estamos aqui ao vivo todas as quarta-feiras e aos sábados também temos culto, todas as quarta-feiras. E agora o senhor está fazendo culto em Hilversum também, né? Sim, domingo às 18 horas. E quero avisar que no dia 3, que é domingo também, 3 domingo, confere aí. 3 de julho é domingo? 3 ou 2? Não. Domingo é? É 3. 3 de julho nós teremos o arraiar da CCH. Não, CCH é Hilversum. CCH. E depois legal, vamos ter qual dia que tá marcado pra cá? Dia 8 de julho, ó. E dia 8 de julho, o arraiar da CCH. Sexta-feira. Não entendi? Nós podemos continuar com o assunto. Nós Mas podemos, tem muito esperto aí também pra você falar só da Jezabel. Tem espírito demais pairando aí. Tem, gente. Não só espírito, mas por que Jezabel entrou nesse contexto de Israel, né? Também isso é bom. Ela é filha de um Sidônio, né? No começo. Ela é filha de um Sidônio. Começou, não sei se você estava aqui. Começou por causa de, como eu disse, não existe Jezabel sem um Acabe, né? A decisão de Acabe de trazer para si, contrário à instrução de Deus, uma mulher, isso é o início. Começa toda brecha para um espírito de Jezabel começa com a ação de um Acabe. A escolha mas Acabe dele de trazer seguiu o avô dele, né? Exato. Você vai para as origens, mas uma coisa, por exemplo, eu vejo por que alguns, por exemplo, não seguiram os seus pais. Quando você fala de um rei, por exemplo, como o próprio Salomão. O próprio Davi, o pai dele não ficava... Supera o pai, né? Salomão supera o pai. Em sabedoria. Sabedoria? Não houve ninguém como ele. Porcaria. Em porcaria, não. É a parte das coisas. Vou falando Ele porcalhou tudo. Mas da boa referência. Nós Mas vemos, homem sempre. Mas nós temos relatos. Eu me lembro de uma referência a um rei chamado Joiada. Não tinha nada para dar certo. As suas origens. Mas você vai ver, mudou. Houveram momentos na história que alguns reis se deram uma guinada e trouxeram Israel de volta. Então, isso aí, infelizmente... já vem do nome, né? Joiada já, veio do joio ali, separou. Então, da próxima eu quero saber por que sobrou a cabeça, os pés e as mãos. Também pode, vamos ver isso. São teorias que eu não... Fiquem preparados então para o segundo episódio de Jezabel. Falar, Carol. Obrigada, galera, pela presença de vocês. Muito bom estar aqui. Por favor, deixe seu like. Deixe seu like.
compartilha. Se inscreva. Ou como diz o Alexandre Garcia, e o seu dislike. É, o seu E o dislike. seu Mas dislike aí tem também é aquele muito detalhe. importante pra gente. Tem aquele detalhe. Se deixar o dislike, tem que falar o porquê pra gente poder melhorar isso aí. Nas próximas. Exatamente. Certo. Deixar o like também, dá E quarta-feira Das nós considerações. estamos juntos. Gente, muito obrigado. Um grande abraço. Valeu, César. e Igor. Falou, galera. Bye, um abraço bye. e até quarta-feira que vem. Tamo junto. Tamo junto. Aí.